Seja muito bem-vindo ao podcast Almofariz. Saúde e beleza na dose certa. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Almofariz. Eu sou Regina Guedes, farmacêutica e diretora executiva da Almofariz Farmácia de Manipulação. E hoje quem colabora comigo é o Leandro, também farmacêutico e um dos nossos consultores técnicos. Olá, Regina. Queria te agradecer novamente pela oportunidade, dizer que é um prazer fazer parte desse projeto ao seu lado e de toda a equipe Almofariz. Hoje vamos falar sobre disbiose. E para esse tema, temos o prazer de trazer como convidada uma especialista no assunto, doutora Lívia Guimarães. É médica, gastroenterologista, mentora de médicos no programa Intestino Inabalável e referência nacional em SIBO, disbiose e síndrome do intestino irritável. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. Muito obrigada, Regina, Leandro e Almofariz, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom. Estamos mais felizes ainda. E porque hoje nosso tema é um tema muito importante, né? Sobre disbiose intestinal. E muito se fala, há muitos anos já se fala, né, sobre isso. Apesar de ser um tema recente, né? Mas nos últimos 10 anos a gente ouve falar bastante de disbiose, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é isso. A nossa audiência, né, é importante entender o que é isso, né, e como afeta realmente a vida das pessoas. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse tema? Claro, a disbiose intestinal é um desequilíbrio dos micro-organismos que moram no nosso intestino. E aí é muito comum as pessoas se preocuparem com o intestino quando ela tem algum sintoma intestinal. Então, a pessoa que tem uma diarreia, uma constipação, é natural que ela se preocupe com a saúde intestinal dela. Mas hoje a gente sabe que a disbiose, ela está por trás de praticamente todas as doenças crônicas. Sim. Então, o paciente, ele pode às vezes nem ter sintomas intestinais tão relevantes, mas ele tem um desequilíbrio dessa população microbiana que afeta a vida dele como um todo. Então, afeta os quadros de inflamação crônica, que a gente sabe que está na base do adoecimento. Sim. Afeta muito o sistema nervoso central. Então, hoje é muito estudado o papel da disbiose nas doenças como ansiedade, depressão, autismo, TDAH, quase todas as doenças que a gente vê com tanta frequência hoje. Doenças como neoplasias, doenças cardiovasculares, diabetes. Eu acho que qualquer doença, se a gente for pesquisar, tem um papelzinho da disbiose como um fator importante, inclusive na geração do adoecimento. Certo. Então, hoje, todo mundo tem que se preocupar com o intestino, e eu falo que a gastro é a nova dermato. Sim, é verdade. Porque quando eu fui estudar intestino, ninguém queria saber. Hoje, todos os congressos só se falam de intestino. Né? Muito interessante. Mas como ocorre essa disbiose, né? É má alimentação, hábitos errados, ou poluição, estresse. O que seria? Tudo isso impacta nessa composição da nossa microbiota. O que mais afeta a microbiota intestinal, para o bem ou para o mal, são os nossos hábitos. E os nossos hábitos incluem os nossos hábitos alimentares, porque tudo que a gente come vai servir para alimentar o nosso corpo, mas também vai alimentar esses micro-organismos que moram aí dentro de você. Mas hoje em dia a gente vive uma sociedade que a gente tem muitas coisas que impactam na nossa saúde intestinal. Então, essa exposição a toxinas ambientais, a poluição, a produtos ultraprocessados, toxinas, uma alimentação cada vez mais pobre. Então, hoje a gente realmente vive uma epidemia de disbiose intestinal. Sim. Infecções, história de infância, aleitamento materno, tudo isso influencia de maneira positiva ou não, dependendo de como foi a história de vida da pessoa. Sim. Os alimentos, você acha que alimentos orgânicos impacta menos no intestino?
causando desbiose. Com certeza. Aos pesticidas? Exatamente. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente tem, hoje a pessoa ela tem que ter essa busca por um alimento orgânico que vai ter menos pesticidas, porque o pesticida ele serve exatamente para impedir o crescimento de bactérias, de micro-organismos. Agora, a hora que a gente ingere, esse papel nocivo ele vai ter na nossa microbiota intestinal. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor vai ser a composição da nossa microbiota. Sim. E a gente vê muita gente tratando desbiose. É antibiótico, é suplemento. E esquece da base, que é o que a pessoa está comendo. Exato. E a gente vive hoje uma situação que as crianças comem alimentos ultraprocessados, industrializados, pacotinhos, desde pequenininhos. Sim. Na escola, o normal é isso. Aquela bisnaguinha, né? Bisnaguinha, bolacha recheada. E que as pessoas acham que tudo bem. Infelizmente, a gente tem uma geração, por exemplo, a minha geração, que foi muito afetada por isso. Muito. Porque já tinha acesso a essas coisas numa infância sem conhecimento. Mas hoje a gente sabe que não faz bem. E não faz bem não é só porque aumenta a glicose, aumenta colesterol. Não faz bem porque é prejudicial para as bactérias boas que moram no nosso intestino. Sim. E é uma reação imunológica? Há um processo imunológico. Por quê? O nosso intestino, 80% do nosso sistema imune mora no nosso intestino. As nossas células de defesa, elas estão grande parte no nosso intestino. E aí, se eu tenho a junção de uma microbiota em desequilíbrio, que é o quê? Falta de bactérias protetoras, porque a gente tem bactérias que nos protegem e que muitas pessoas não têm mais, no caso. Excesso de bactérias pró-inflamatórias, aumento de permeabilidade intestinal, isso vai levar a uma ativação imunológica incorreta no nosso intestino. Sim. E é por isso que há estudos que falam que todas as doenças começam no intestino. Porque uma vez que eu tenho um desequilíbrio da microbiota, que eu tenho bactérias potencialmente ruins, tem um aumento de permeabilidade intestinal e tem um hiperestímulo inflamatório, essa inflamação ela vai circular e vai afetar todos os órgãos do nosso corpo. Então, é muito importante, principalmente quando a gente está falando de condições inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, mas hoje em dia a gente entende que todas as doenças, doença do coração, ansiedade, depressão, tem uma base inflamatória. E essa base inflamatória, muitas vezes, começa nesse intestino que está doente. Sim. E, às vezes, sem sintoma. Ou a pessoa normalizou aquele sintoma, porque ela acha que é normal viver com a barriga cheia de gases, ficar 3 dias sem ir ao banheiro, ou ter um cocô que está sempre mole, nunca sai um cocô formado. Sim. Às vezes a pessoa tem aquilo desde sempre, então ela acha que aquilo ali é o normal dela. Normal. Mas não é. E isso afeta a saúde como um todo, não é só o intestino, né? Vai afetar de forma inflamatória todo o nosso corpo. E a longo prazo, isso tende a piorar. Então, por exemplo, artrite, um reumatismo. Sim, as doenças reumatológicas, todas elas têm uma forte associação com esse aumento de permeabilidade intestinal e com essa formação de imunocomplexos do intestino que vão se depositar nas articulações, que vão interferir nesses anticorpos que o nosso corpo gera de forma incorreta contra o nosso próprio corpo. Sim. Porque enquanto o nosso sistema imune está lá defendendo a barreira intestinal, combatendo essas bactérias potencialmente inflamatórias, ele está deixando de atuar onde ele deveria. E aí abre espaço para tudo, até para câncer, porque o câncer também, ele é uma consequência dessa vigilância inflamatória que se perdeu, que não foi eficaz para remover aquela célula com comportamento inadequado. Então, a gente vê estudos de microbiota em todos os tipos de doenças crônicas, que é o que a nossa sociedade hoje vive, né? Inclusive obesidade, né? Obesidade. Há muitos estudos mostrando a associação da disbiose intestinal com a obesidade, com a gordura no fígado, com resistência à ação da insulina, que também está na base da obesidade. E hoje a gente sabe que muitas vezes as bactérias boas do nosso intestino, elas são fundamentais para que o nosso
para que o nosso intestino produza o GLP-1, Sim. que é o famoso que é usado nas canetinhas, os análogos de GLP-1. Só que se eu tenho um intestino desregulado que não é capaz de produzir esse hormônio, eu vou depender da canetinha para o resto da vida. Sim. Então, eu preciso entender que eu preciso restaurar a base, a origem desse problema. E algumas bactérias, e principalmente também as arqueias, que são os bichinhos que produzem metano, elas fazem com que a gente aproveite mais a caloria dos alimentos e ainda roubam os nutrientes. Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma alimentação adequada, ela jura de pé junto que ela está seguindo a dieta e ela não perde peso, porque até da fibra ela consegue extrair mais caloria por esse processo de ação da microbiota. Consegue, então, influencia caloria muito. Da fibra. Até porque elas vão fermentar e vão produzir os ácidos graxos que também vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Mas em excesso também pode ser um problema. Então, aquela pessoa que come um monte de fibra, tá sempre passando mal. Quanto mais fibra come, mais o intestino fica ruim. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu faço tudo certo. Mas quando eu como, às vezes, um pão sem fibra nenhuma, eu não passo mal. Aí eu vou comer uma fruta, um legume, um pão integral e eu fico estufada. Por quê? Há um desequilíbrio da microbiota. O problema não é o alimento, é o intestino que está doente. A gente precisa atuar nas duas frentes. Porque muitas vezes são alimentos saudáveis, mas que para aquela pessoa, naquela condição de disbiose, neste momento eles não estão fazendo bem. E probióticos e prebióticos. Sim. Existe alguma fórmula generalizada ou você trabalha de forma individualizada, personalizada? Sempre personalizada. Porque as pessoas acham assim, eu tenho um desequilíbrio no meu intestino e tenho uma falta de bactérias boas. A solução é o probiótico que tem mais bilhões de todas as cepas possíveis, porque eu tô mandando um monte de bactéria boa pra dentro. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. O probiótico é uma gotinha no oceano quando a gente olha para o universo de trilhões de micro-organismos que tem no nosso intestino. Então, eu não vou conseguir repovoar esse intestino através do probiótico. É muito mais inteligente que eu use de pré-bióticos, que são alimento para as bactérias boas, e esse alimento nem sempre é fibra. A gente tem vários suplementos que têm ação pré-biótica e que às vezes não vão ser fibras e não vão trazer o desconforto para aquele paciente que já tem uma queixa de inchaço. E aí eu tenho que trabalhar a alimentação e a suplementação, e o probiótico talvez seja a cerejinha do bolo. Mas o probiótico, ele traz um benefício porque ele manda uma sinalização para o meu sistema imune intestinal de que eu tenho gente boa ali dentro, que eu tenho aquelas bactérias boas ali dentro. Então, ele vai me ajudar na regulação da barreira intestinal, dessa imunidade intestinal, ele vai tornar o pH do intestino mais favorável a bactérias boas. Então, eu gosto do uso de probióticos, mas quanto mais eu estudo sobre microbiota, eu entendo que o probiótico ele tem um papel, sim, mas ele não é o ator principal no manejo da disbiose intestinal. O ator principal é o paciente, sim. que tem que seguir as orientações, porque às vezes a gente passa um monte de coisa e ele só toma os remédios, sim, né? É verdade. E você comentou que existem alimentos prebióticos, quais seriam? Sim, tem muitos alimentos que servem de alimento para as nossas bactérias boas. Na verdade, todo alimento de origem vegetal, ele vai ter uma ação benéfica na modulação da nossa microbiota, porque ele vai ter fitoquímicos, ele vai ter as próprias fibras, ele vai ter nutrientes que vão sobrar para alimentar essas bactérias. Às vezes a gente vê as pessoas se preocupando com dieta para, perda de peso. Aí a pessoa vem aqui, não, porque eu bato a meta de proteína, eu bato a meta de carboidrato e eu bato a meta de gordura. E esqueceu do que vai sobrar para alimentar a microbiota. Então, a gente tem sim que ter meta de nutrientes vindos de origem principalmente vegetal. Então, aqui entram as frutas, os legumes, as verduras. Quanto mais colorido, maior diversidade eu vou ter desse alimento para diferentes bactérias. Agora, qual é o problema? Às vezes, o paciente que está numa situação de disbiose, ele não tolera. Ele não consegue. Ele não consegue. E é por isso que eu tenho que tratar esse intestino,
que só a dieta não vai resolver um intestino que já está doente de uma vida inteira de hábitos inadequados, de consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, de falta de alimento para bactérias boas. Aí a pessoa quer um milagre, ela quer um probiótico que vá curar o intestino dela. Então, muitas vezes a gente precisa desse tratamento de choque mesmo, que vem dieta, vem mudança de hábitos, vem a suplementação, vem o uso de ativos de ação dos fitoterápicos, que eu gosto muito também nesse papel, e essa escolha do paciente, porque ter um equilíbrio saudável é uma escolha diária. Sim. A nossa microbiota, ela é resiliente, ou seja, se a pessoa tem uma base que foi formada lá na primeira infância, até os 3 anos que foi ruim, e até os 3 anos, o que mais vai influenciar na microbiota para a sua vida toda são os primeiros 3 anos de vida. Então, como era a microbiota da mãe, mamou no peito ou foi aleitamento artificial, ou enfim, fórmulas, se essa criança usou antibióticos, se pegou infecções, se ficou internada, tem coisa que foge do nosso controle. Sim. E que aconteceu lá no passado, eu não consigo mudar, porque já passou, não adianta eu culpar a minha mãe. É minha mãe que me deu aquele antibiótico, que me deixava beber todinho. Não, olhando a partir daqui, o que eu preciso entender? Que vai ser uma escolha diária de recorrigir isso. Que não vai ser um ciclo de 3 meses de suplementação que vai resolver um problema que começou na infância. Sim. E que é isso? É uma mudança de hábitos para a vida. Mas a gente consegue, porque a nossa microbiota, ela é resiliente, ela tende a voltar para aquele basal que era ruim, mas ela é plástica. O que é isso? A gente consegue modificar quando a gente muda o alimento que está sobrando para essas bactérias. Então, com a suplementação, com a dieta, com tudo isso junto, a gente consegue melhorar esse ambiente intestinal e controlar os sintomas. Mas mais do que controlar os sintomas, melhorar a barreira intestinal, melhorar o controle da inflamação, melhorar esse microambiente que está em desequilíbrio. E o açúcar, você acha que prejudica quem já tem disbiose? Com certeza, porque essas bactérias, quando estão em desequilíbrios, elas adoram fermentar os carboidratos. E dentre os carboidratos, o açúcar, ele vai fermentar também. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas consumindo excesso de açúcar. Não precisa ficar zerado de açúcar, nunca mais vou comer. Mas a maior parte do tempo tem gente que acorda comendo açúcar e vai dormir comendo açúcar o dia inteiro e acha que tá tudo bem porque não tá gordo. Porque o paciente que é gordinho, ele se preocupa. Agora o magrinho, ele não tá nem aí. Agora um chocolate, um cacau 70%. Um cacau 70% é maravilhoso, porque o cacau, ele é um ativo com ação pré-biótica. Então, o cacau, ele é alimento para bactérias boas no nosso intestino e pode muito bem entrar numa dieta de manejo de microbiota saudável. Nossa, tá vendo? Dá para comer uma barrinha. Dá. E quais outros alimentos, assim, são específicos, tem bons? Tem muitos alimentos que são bons. Quando a gente pensa de alimentação, é isso. Quanto mais diversificada, melhor. Porque às vezes a gente vê a pessoa, eu como super saudável. Aí você vai ver o que ela come. Todo dia é tapioca com ovo. Aí quando come fruta, é sempre a mesma fruta, banana. Aí no almoço... O brócolis e couve-flor e frango. O almoço é o arroz, às vezes o feijão e o mesmo legume. Às vezes é uma saladinha, uma folhinha de alface. Então, a pessoa não está comendo besteira, mas ela não está comendo de forma diversificada. E um dos maiores marcadores de saúde intestinal é a diversidade. O que é isso? Diferentes tipos de bactérias ocupando esse mesmo espaço. E quanto mais diversificada for a minha alimentação, melhor. Então, ter um prato realmente colorido. Eu não preciso comer as 7 cores do arco-íris todos os dias. Mas se a gente entender que isso ao longo da semana eu preciso ir incluindo outras coisas, é muito interessante. Então, quando a gente fala nos melhores alimentos, são, sem dúvida, os alimentos de origem vegetal, de acordo com a tolerância. Uma coisa que é muito legal são as frutinhas vermelhas.
Porque as frutas vermelhas, elas têm muitos ativos que ajudam a aumentar as bactérias boas, bactérias marcadoras de saúde intestinal, entre elas, inclusive, a Akkermansia, que é uma bactéria considerada uma pedra-chave na saúde intestinal, porque ela regula tanto o metabolismo da glicose quanto a barreira intestinal, e ela gosta muito de frutinhas vermelhas que não são frutas fermentativas. Então, para aquele paciente que sofre de gases, é super legal. E os legumes, verduras, sempre de forma variada. Coloridos. Coloridos. Prato colorido. Essa é a dica da doutora. Exatamente. E observar a sua tolerância intestinal, porque se você não tolera nada, o seu problema não é o alimento, que é o que eu vejo hoje, talvez, de mais me assusta no meu consultório, de alimentos que pacientes que vão tirando tudo da dieta. Sim. Então, ele comeu o feijão, ele passou mal, ele tirou o feijão. Aí ele comeu brócolis, passou mal, tirou o brócolis. Comeu tomate, passou mal, tirou... Aí chega aqui, o paciente chega aqui comendo arroz e frango. É, péssimo. Péssimo. Isso é péssimo, porque a pessoa fala, não, mas eu tirei porque eu passo mal. Só que essa pessoa tinha que ter sido abordada lá atrás, para tratar esse intestino e recuperar a tolerância individual. Uma pessoa que não tolera nada, ela não tem intolerâncias alimentares, ela tem um intestino doente. Sim. E isso se conecta com as sensibilidades alimentares, isso se conecta com as intolerâncias alimentares, isso se conecta com muitas outras coisas. Então, é importante você observar que tudo que eu como me faz mal, é hora de procurar um profissional para te ajudar a melhorar o seu intestino. E melhorar o seu intestino, às vezes, no primeiro momento, a dieta vai ser uma dieta de restrição. E depois introduz gradativamente, mas né? reintroduzir é fundamental. Sim. E eu só consigo reintroduzir se eu tratei o intestino, se eu tratei a disbiose, se eu melhorei barreira intestinal, se eu recuperei essa inflamação de baixo grau que estava acontecendo, porque a pessoa fica hipersensível a tudo porque ela tem o intestino com a porta aberta, que é o intestino permeável, que a gente chama de leaky gut. E esse leaky gut, ele expõe a nossa barreira de defesa, as células de defesa que estão ali na barreira do intestino, só que o intestino está com a portinha aberta. Sim. Então, elas começam a reagir a tudo. É por isso que o paciente fica cada vez mais intolerante. Essa inflamação de baixo grau é interessante, porque às vezes ela é silenciosa, né? Silenciosa. E às vezes não é nem detectada em exames laboratoriais tradicionais, né? E nem na colonoscopia, na endoscopia. Então, é como se a pessoa, ela está normal, mas ela tem sintomas. Mas ela tem sintomas. E é o que acontece nos pacientes que ficam com o rótulo de intestino irritável. Sim. Porque cada vez mais a síndrome do intestino irritável, ela é considerada uma doença funcional do trato gastrointestinal. Que traduzindo, quer dizer que não tem um processo inflamatório, não tem uma lesão no intestino de base. É um intestino hipersensível. Mas os estudos mais recentes, eles nos mostram que na síndrome do intestino irritável, há sim um aumento de permeabilidade intestinal e essa inflamação crônica de baixo grau que deixa esse intestino mais sensível. E é por isso que a pessoa sente dor. E aí, se eu não entendo que é uma doença de base inflamatória, fica tudo como coisa da sua cabeça. Sim. Então, a pessoa ela não tolera o alimento, ela vai no médico, o médico fala, você tem que comer. Não, isso é coisa da sua cabeça. Você que está com medo de comer, por isso que você passa mal quando come. E, na verdade, a pessoa passa mal de verdade. Ela tem uma dor que é real. E dor tem uma base inflamatória. Só que faz a colonoscopia, faz exame, às vezes, até de calprotectina e não aparece. Então, muitas vezes, é uma inflamação que ela só seria visível ali no microscópio, que a gente não consegue fazer na prática clínica. Sim. Então, a gente tem que usar de exames de mais precisão, que a gente consegue detectar, por exemplo, uma zonulina, que mostra o aumento de permeabilidade intestinal, olhar com mais carinho para os exames de sangue do nosso paciente, que às vezes ele já tem uma proteína C reativa que é minimamente alterada, que o laboratório coloca lá como risco cardiovascular, porque é uma proteína C reativa que não é muito alta para falar que ele tem uma doença inflamatória, mas que não é normal. Muitas vezes a gente vê isso secundário a essa inflamaçãozinha de baixo grau do intestino. Sim. Então, eu acho que como dica, né? A gente tem aqui para a audiência, sempre para orientar em relação aos alimentos. Eu acho que é importante você falar um pouquinho, né? Sim. Qual a dica você daria dos alimentos
e quando procurar realmente um especialista. A dica dos alimentos para a população geral: reduzir ao máximo o consumo de alimentos industrializados. É uma facilidade no nosso dia a dia? É, porque nem sempre a gente consegue ter uma comidinha caseira. Mas deve ser uma coisa rotineira na sua alimentação, quanto menos melhor. E é claro que tem alimentos industrializados que são menos problemáticos. E aí basta olhar a lista de ingredientes. Tem um monte de ingrediente que não foi Papai do Céu que fez, que você nunca ouviu falar o que é aquilo. Provavelmente esse alimento ele foi feito para durar muito tempo na prateleira. Por que ele dura muito tempo? Porque ele tem ingredientes que impedem esse crescimento de bactérias. Porque se a gente deixa uma comida fora da geladeira, vai proliferar bactéria. Sim. Agora, esse produtinho que impede a proliferação de bactérias vai agir no seu intestino também. Sim. Então, consumir um pouquinho, de vez em quando, normal. Agora, tem gente que a base da alimentação são coisas industrializadas, são coisas que não deveriam ser a base da dieta de nenhum ser humano. O lanchinho da criança, né? O lanchinho da criança, principalmente na infância, porque se tem uma herança que a gente pode deixar para os nossos filhos que vai impactar a vida dele até o último dia da vida deles, é uma microbiota saudável. Sim. E isso é trabalhoso, porque eu, por exemplo, eu tenho que ir na escola conversar com a nutricionista, eu tenho muitas vezes que me oferecer até para fazer palestra para os pais, porque as pessoas às vezes não têm essa consciência de que é um mau futuro. Então a gente precisa sim, quanto mais comida, melhor. E quanto mais diversidade, melhor. E quando que a pessoa precisa buscar ajuda? Para aquela pessoa que começa. Eu melhorei a minha alimentação e eu fiquei pior. Eu como coisas saudáveis e me faz mais mal do que comer uma bolachinha. Essa pessoa tem um excesso de bactérias no intestino. Muito provavelmente é um caso do SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, ou do IMO, que é o supercrescimento das arqueias no intestino. E as arqueias que são aqueles bichinhos que produzem metano, e o metano é um gás que trava o intestino, então é mais comum em pessoas constipadas. Então, se você viu que você tentou melhorar a sua alimentação e você se sentiu pior, você precisa de ajuda, porque eu não trato desbiose esse tipo, que é um excesso de micro-organismos ruins e pró-inflamatórios, só com dieta. Sim. Então, a gente precisa de ter todo um suporte que vai desde ativos de ação antimicrobiana, que podem ser medicamentosos, fitoterápicos, mistura de tudo junto, e também da gente melhorar esse ambiente intestinal. E muitas vezes, melhorar esse ambiente intestinal começa com a melhora da digestão. Porque tudo que eu não digeri vai sobrar de alimento para as minhas bactérias intestinais. Então, muitas pessoas que ficam usando prazóis, por exemplo, eu tenho uma gastrite. Gente, o omeprazol não trata gastrite. Não trata, a não ser que tenha uma úlcera. Não, e ele é contraindicado para uso prolongado, né? E as pessoas usam como se fosse... E a venda livre. É venda livre. Isso é uma loucura. E não só é venda livre, é um medicamento muito prescrito sem essa consciência de estou fazendo bem ou estou fazendo mal. Se é um problema agudo, né? Tá com acompanhamento médico, né? Isso. É diferente. E tem que ter um plano de retirada, porque senão a pessoa não consegue tirar nunca mais. Aí o paciente fica 10 anos usando um remédio que era para usar 2, 3 meses. Esse é o problema da automedicação, né? Exatamente. Sem um acompanhamento. E com a sua experiência, se a pessoa fica usando esse tipo de medicamento a longo prazo, atrapalha também a parte da função intestinal, absorção de nutrientes. Demais. Acho que a doutora pode falar um pouquinho sobre isso também. O que eu mais vejo em pessoas que chegam até o meu consultório, usuários crônicos dos prazóis, é desbiose intestinal, porque o ácido do estômago ele tem uma função, que é matar essas bactérias que estão vindo até da alimentação. Se eu não tenho ácido no estômago, vai passar batido. Exato. E é um fator de risco para o supercrescimento de bactérias não boas no nosso intestino. E além disso, a gente vê muitas deficiências que são invisíveis. Por quê? O médico nem pede esse exame. Deficiência de B12, deficiência de ferro, deficiência de magnésio, deficiência de outras vitaminas do complexo B. Ninguém pede, o paciente fica lá, não tem anemia, tá tudo bem. A hora que a gente olha com uma lupa e pede os exames certos, o paciente está cheio de sintoma e com um monte de deficiência nutricional que pode ser secundária
a uma vida ruim, mas pode Sim. ser secundária a um remédio que atrapalha a absorção, que se eu não vou digerir proteína, porque o ácido é necessário para a digestão proteica. Essa proteína vai sobrar para sofrer o processo de putrefação no meu intestino, gases muitas vezes de mau cheiro. E além disso, eu não vou absorver. Então a gente vê, a pessoa sou atleta, eu tenho que comer 2 gramas de proteína por quilo, mas não é capaz de digerir. Aí o que adianta? Tá sobrando para alimentar bactérias ruins. Então, o idoso, ele pode ter um problema propenso a ter mais disbiose do que um jovem, né? Porque ele já tem uma cloridria, a disbiose no idoso. Por quê? É esperado que o idoso tenha mais fator de risco para disbiose, porque menos a digestão não é boa, tem menos enzima digestiva, a mastigação às vezes é prejudicada, né? Sim. pH do estômago aumenta. O pH do estômago aumenta. E tem muito idoso que tem problema de mastigação e para não ter o trabalho de mastigar, ele come o quê? Coxinha. Ele come coisa sorvete, pãozinho, pão com manteiga, café com leite. Que fica já sozinho, né? Os filhos já saíram de casa, tudo, eles tomam café com leite e pão manteiga. Isso. Não, todos. Olha, eu trabalhei anos num convênio só de idosos. Todos, café e pão com manteiga de manhã, de tarde, de noite, se deixar só come isso. É uma loucura. Aí não sobra o quê? Um alimento. Ninguém tá falando mal do café com leite ou do pãozinho com manteiga. Tem que comer. O problema é que a pessoa não come comida. E aí ela fica o quê? Com baixa massa muscular, com deficiência de ferro, deficiência de B12, que inclusive é um fator de risco para demência. Eu já tive pacientes, porque eu atendo mais pacientes jovens, mas eles querem trazer os pais para eu atender também. Aí, às vezes, o pai estava sendo tratado como uma doença de Alzheimer e, na verdade, era uma deficiência de B12. Por quê? Não come proteína, não digere, não tem ácido no estômago e ainda toma omeprazol. Meu Deus. Então, a gente tem que olhar para isso. Vai ter uma sarcopenia, não vai conseguir nem levantar. Não consegue levantar da cadeira. E eu vejo muitos pacientes que é isso. A pessoa está lá, 70 anos, aí começa osteoporose, fratura. E aí você vai ver, a pessoa tem uma má absorção que não foi olhada. Fica tudo, é da idade, é da menopausa. E muitas vezes é uma deficiência digestiva, que é um fator de risco para disbiose, mas é fator de risco para todo o resto, né? A baixa massa muscular, ela é fator de risco para todas as doenças do envelhecimento, até para a morte. Então, a gente precisa cuidar disso. E cuidar disso é melhorar a digestão, fazer atividade física, melhorar o sono, ajustar os hormônios. É esse olhar do todo. Não tem uma pílula mágica para nada. Sim. E falando em atividade física, tem correlação atividade física e disbiose? Melhora a disbiose ou não tem? Com certeza. A atividade física, ela influencia positivamente a motilidade do nosso intestino e ela também ajuda a aumentar as bactérias protetoras. Porque na disbiose, a gente muitas vezes tem perda das bactérias protetoras e cria um ambiente favorável para as bactérias potencialmente inflamatórias. Não vou chamar de ruim porque depende da quantidade. Em excesso, elas são ruins. Aí, a atividade física, ela é uma das coisas que ajuda a aumentar as bactérias boas. Então, às vezes a gente acha que é só fibra, mas não, tem muitos ativos tanto de alimentação quanto de suplementação, como própolis, o próprio ômega 3, a vitamina D, a vitamina A, são ativos que são muito benéficos para a nossa microbiota protetora. E a atividade física como um hábito de vida também, assim como o sono. Quando o nosso sono está desregulado, a nossa digestão fica toda desregulada. Pessoas que dormem mal têm mais refluxo, têm mais constipação e têm mais de disbiose. Então, eu preciso cuidar disso. Por isso que são todos os hábitos. O que mais influencia é a alimentação. Mas o que adianta eu comer bem se eu não digiro bem? Então, eu tenho que fazer atividade física, dormir melhor, regular, melhorar as minhas emoções, melhorar os meus hormônios, porque também a queda hormonal que acontece na menopausa é um fator de risco para disbiose. Então, a gente precisa realmente olhar o paciente como um todo. Nossa, olha quantas dicas. Quanta coisa, né? E o estresse também? O estresse, sem dúvida. O estresse é um fator de risco para má digestão. Quantas vezes a gente está estressado, você come uma coisa que você come todo dia, mas naquele dia que você estava preocupado, ela caiu e parece que parou no estômago. O estresse, ele vai afetar o nosso sistema nervoso autonômico, e é o sistema nervoso autonômico que regula a secreção de ácido no estômago, a contração da vesícula, a secreção de enzimas
digestivas. Se eu estou estressada, eu desregulo tudo isso. Sim. E às vezes é um estresse que a pessoa já normalizou. E ela nem senta para comer, ela come na frente do computador. Gente, o nosso corpo não foi feito para viver esse nível de estresse que a gente vive hoje. Sim. Então, o estresse vai afetar a digestão, vai afetar a permeabilidade intestinal e, sem dúvida, vai afetar a desbiose e a inflamação. Então, a gente tem que manejar estresse. Quando nós viajamos, né, a gente come de tudo e não tem nada. O mesmo alimento, quando a gente está, né, no dia a dia, aquela loucura, no estresse, aí faz mal. Faz mal. É muito interessante E às vezes também a gente vê muito pacientes que falam, aqui no Brasil eu como uma pizza, um pão, eu passo mal. Quando eu vou para a Europa, eu passo bem. Mas é porque qualidade da farinha, menos contaminação com ácaro, com tudo que é permitido pela lei brasileira, processo de fermentação natural que faz com que aquele alimento fique melhor digerido. Então tem muita coisa que influencia a nossa digestão, além do que o que a gente come. Exato. E o ambiente, né? O ambiente, relaxado. As companhias. Sim. E você falou do açúcar. E os adoçantes também têm um papel? Os adoçantes também. Piorar essa desbiose, mesmo os naturais? Aliás, entre adoçante artificial e açúcar é melhor ir pro açúcar. Tá. Agora, dos adoçantes, os melhores são principalmente a estévia. Certo. Estévia é um adoçante natural e que não fermenta no nosso intestino. Certo. Quando a gente pensa aqueles adoçantes que terminam com ol, xilitol, eritritol, maltitol, eles não são ruins, mas eles são muito fermentativos. Então, para uma pessoa que já tem uma microbiota em desequilíbrio, a chance dela tolerar é muito pequena. Então, eu vejo vários pacientes que são fitness, não comem açúcar, mas se enche de xilitol, porque é um docinho fit, é um whey protein, aí a pessoa fica pior. Aí é a pessoa que chega no meu consultório e fala, fui na Nutri e eu estou pior do que quando eu comia açúcar. Porque tá comendo um monte de adoçante que termina com ol, que são os polióis, que são altamente fermentativos. Ninguém digere xilitol. Sorbitol, tem que ser pouco. Xilitol, maltitol. Todos. Eles são péssimos. Muito ruins para a pessoa que já sofre do intestino. Sim. A pessoa que não sofre, ela também vai fermentar. Mas se ela tem um intestino saudável, com uma barreira intestinal regulada, ela não vai ter dor com essa fermentação, ela só vai ter gases. Vai ter um desconforto. Então, mas aí e se comer todos os dias, vai causar desbiose. Uma hora vai ter desbiose, exatamente. Porque às vezes os docinhos, né? Sim. Eles são... não vai engordar, mas vai fazer um mal terrível. E a gente sabe precisa que aprender. Desregula a microbiota e que desregulando microbiota desregula o metabolismo da glicose. Então, é uma saída que não vai funcionar. Então, se for usar adoçante, dá preferência preferência para o estévia. Ou nada. Ou nada. Estévia. E aprender a curtir o gosto da comida. Sim, porque às vezes a pessoa não gosta da comida, ela gosta do adoçante. Exato, que é o docinho. Manda mensagem pro cérebro, eu comendo um doce. Dessa recompensa de estar comendo um doce. Mas isso também é um comportamento ruim quando a gente pensa no longo prazo, porque ele continua alimentando esse comportamento meio de vício, sabe? Então, o ideal é a gente acostumar o cafezinho sem açúcar, o chazinho sem açúcar, deixar realmente o adoçante por uma coisa que não tem opção, né? Que se não tiver um adoçante vai ser muito ruim. Sim. Aí você coloca para dar um saborzinho. Então acho que assim, tivemos várias dicas agora. Muitas. Alimentar o prato colorido. Prato colorido, não precisa ser todos os dias o prato colorido, mas ter essa ideia de que ao longo da semana você tem que variar as coisas que você come, proteína, já ajuda vegetais. muito. A proteína tem que ser digerida. Então, a proteína, ela não vai ser ruim para a sua microbiota. O que é ruim é um excesso de proteína que você não está sendo capaz de digerir. Certo. E aí, às vezes, uma enzima digestiva que otimiza a digestão proteica pode ser excelente para uma pessoa que, naquele momento, não está sendo capaz de digerir. Ou porque ela precisa de uma demanda aumentada, porque é atleta, porque quer ganhar massa magra, ou porque é idoso, ou porque vive estressado e não está dando conta de produzir as enzimas de forma adequada ou o ácido do estômago. Então, pode comer a proteína, pode comer os carboidratos com quantidades
adequadas, né? Porque tem gente que vive na Carbolândia. Carbolândia. Dar preferência para os alimentos menos processados. Menos processados é menos farinha, menos excesso de ingredientes, menos aditivos, menos corante, emulsificante, que tem vários estudos mostrando que o emulsificante, ele lesa a barreira intestinal. Então, aquilo que coloca no alimento para ele ficar cremoso, rompe a sua barreira intestinal, e o intestino permeável, ele é a porta de entrada para todas as doenças. Então, se a pessoa conseguir diminuir ao máximo o consumo de coisas que não foram feitas por Deus, já é um bom caminho para começar. E se vê que não está tolerando nada, buscar ajuda médica mesmo. E nutricional. A parceria do gastro com a nutricionista é fundamental, porque eu não consigo ter resultado se eu não tiver uma dieta adequada. E a Nutri, muitas vezes, se ela quer manejar esse paciente só com a dieta, ela também vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que é uma parceria do diagnóstico correto com o tratamento médico e nutricional, e a suplementação, com certeza, ela muda muito a história de vida do nosso paciente. E isso vai fazendo uma prevenção de doenças, né? Com certeza. Quando chega lá na frente, já está com doença, dá para ser tratado, lógico. Sim, mas se puder prevenir, é bem melhor, e de condições do dia a dia, né? Às vezes a pessoa me procura porque ela tem o intestino preso. A gente trata o intestino, ela melhora do sono, ela melhora da enxaqueca, ela melhora da dermatite, ela melhora a unha, ela melhora o cabelo, ela melhora o humor. Então, um intestino saudável, ele é a base para uma vida saudável. A gente não resolve tudo tratando o intestino, mas se a gente não tratar o intestino, fica muito mais difícil de resolver o resto. Com certeza. Olha, chegamos ao fim, ficaríamos aqui... Horas e horas. Eu falei que se deixar eu falo 2 horas. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui, aprendemos muito. Muito. E muito obrigada, Leandro, por colaborar no podcast, e espero tê-la mais vezes aqui conosco. Muito com certeza. Obrigada. Contem comigo, obrigada pelo convite, achei também que foi maravilhoso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Almofariz. Agradecemos imensamente a sua audiência, a presença da doutora Lívia, a da participação do Leandro. Se curtiu, inscreva-se, compartilhe e dê seu like. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos programas. Nos vemos no próximo episódio com mais dicas e informações para a sua saúde.